Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz um ensinamento como que essencial para a nossa caminhada cristã. Porque Jesus vai entrar no templo, porque ali já estava acostumado a ir para ensinar, e vai encontrar aquelas pessoas que levavam animais para vender, para que o povo que viesse em peregrinação pudesse comprar aqueles animais e pudesse oferecer o seu sacrifício. Mas veja que Jesus ele faz aqui uma crítica e vai como que fazer uma exortação dura, porque esse povo começou a se servir do templo, não mais para o culto sagrado, mas sim para ganhar dinheiro. Por isso que também nós precisamos ter um grande cuidado nesses dois aspectos, diante do templo de Deus, da igreja, e diante desse templo de Deus que somos nós. Porque nós não podemos também tornar o nosso templo um lugar para ganhar dinheiro, ou melhor, um lugar para só obter prazeres, satisfações. Nós precisamos ter consciência de que nós somos uma casa. E uma casa significa que tem dono. E nessa casa que tem dono, nós precisamos aprender a nos portar diante e dentro dessa casa, para que assim possamos habitar nela. A casa é de Deus. Nós somos esses convidados. Tanto somos chamados para estar na igreja, mas também somos chamados à vida para exercer nesse mundo um papel de instrumentos de salvação. Por isso que nós precisamos, dia após dia, estar atentos com a nossa forma de administrar o dom de Deus, administrar a casa do Senhor. Isso, ou seja, a igreja e também a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo vai nos fazer uma exortação bem essencial e vai dizer que a minha casa será casa de oração. Jesus fala isso usando a palavra do profeta antigo. E o que significa casa de oração? Casa de oração significa casa de diálogo, porque a oração é justamente isso. Um lugar de diálogo, um lugar de convívio, um lugar onde nós vamos crescendo na intimidade com o dono da casa. Um lugar onde nós vamos como que adentrando nessa prática da vida interior, nessa prática de falar e também na prática de escutar a voz de Deus. Por isso que nós precisamos entender muito bem isso. O templo, ele serve unicamente para isso, para que a igreja se reúna para dialogar com Deus. E naturalmente, esse diálogo, ele é esse diálogo de intimidade, não um lugar somente para receber dinheiro, para receber oferta. Senão estaremos fazendo como que esses vendedores da antiguidade, transformando a casa do Senhor numa casa de comércio, sendo verdadeiramente mercenários e não filhos desse Pai do céu. Por isso que Jesus vai nos exortar à vida de oração, porque, como dizia, oração é justamente isso, é diálogo, é convívio, é falar e escutar a Deus.
Depois, nós vemos como que Jesus Cristo faz uma outra exortação, um pouco até pesada, dizendo, usando também o profeta: no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. O que significa isso? Ser ladrão é roubar aquilo que é essencial, aquilo que traz dignidade a essa casa. E, naturalmente, o que traz dignidade ao templo de Deus é o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus. O que traz dignidade à nossa vida é, sim, essa vida de imitação a Jesus Cristo. Quando nós não imitamos a Jesus Cristo, e naturalmente a imitação de Jesus Cristo passa pela prática da lei, quando nós não imitamos a Jesus Cristo, nós nos tornamos ladrões da dignidade de filhos de Deus, porque nós somos filhos no Filho. E também na igreja, quando nós não damos o verdadeiro valor, a verdadeira dignidade ao culto de Deus, nós estaremos sendo como que ladrões, porque estaremos roubando a capacidade desse culto divino expressar a santidade de Deus ao mundo e tocar as almas. Por isso que Jesus Cristo, Ele nos faz essa exortação essencial no dia de hoje, para que possamos verdadeiramente sermos capazes de ter esse cuidado com a igreja, que é o templo de Deus, e a cada um de nós que somos templos também de Deus, para que Deus habite e possa se manifestar ao mundo através dessas duas instituições, a igreja e o cristão, o membro da igreja. Assim, seremos um grande sinal de Deus para o mundo e continuaremos realizando, permitindo que se realize a obra de Deus através da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.